Belo Horizonte recebe, pesquisadores, médicos e comunidade para promover avanços significativos no cuidado e na qualidade de vida das pessoas com epidermólise bulhosa. A doença, ela é desconhecida por grande parte, dos médicos e da sociedade, o que pode levar aí o paciente ao óbito, mas estima-se que no mundo 500 mil pessoas têm essa doença. Aqui no Brasil, o número gira em torno de 2.000 a 3.000 pessoas. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Debra Brasil, que é a Associação Nacional de Epidermólise Bulhosa, Leandro Rossi. Olá, doutor Leandro, me ouve bem? Bom dia, sim, escuto muito bem. Perfeito, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal Band News Minas, edição de sábado, para falarmos sobre este assunto que não é tão debatido, deveria ser mais, mas estamos aqui para isso mesmo, doutor? Explicar, inclusive, o que é a epidermólise bulhosa, e eu convido os nossos ouvintes a acompanhar também a entrevista pelo nosso canal Band Minas no YouTube. Pois não, doutor Leandro Rossi? Primeiro, é uma satisfação e um prazer ter espaços como esse da Band News, dando e trazendo, noticiando, que a gente chama da grande público, da grande imprensa. Porque as pessoas que são da comunidade da epidermólise, quem são os médicos, os profissionais de saúde, mas mais do que isso, as pessoas e as famílias, conhecem, mas a gente tem que ampliar essa fala, a gente tem que construir para fora na sociedade civil. Então, assim, é uma satisfação muito grande, um prazer estar aqui. E vamos lá, o que é a epidermólise bulhosa? Primeiro, uma doença genética, rara, severa e ainda sem cura. E é uma doença que o grande motivador dela é a ausência do colágeno 7 na nossa pele. Então, ela não tem uma fixação da pele adequadamente, e você, como não tem essa fixação, você num impacto, você numa batida, você numa pressão, você pode gerar bolhas. Ou então essas bolhas espontaneamente podem gerar no corpo, de uma forma localizada ou de uma forma às vezes generalizada. E essas bolhas, elas precisam ser cuidadas. Se elas não são cuidadas, elas podem evoluir para algumas feridas. Essas feridas precisam ser cuidadas. E se elas não forem cuidadas, elas podem evoluir para feridas crônicas. E a partir daí você tem uma complexidade e você pode ter um grau de problemas com essas feridas e com esse manejo e cuidado, afetando não só uma doença de pele dermatológica, mas uma doença multissistêmica. Vou te dar um exemplo simples para as pessoas entenderem. Se você comer alguma coisa e essa coisa descer machucando o seu esôfago, ele pode gerar uma bolha e com o tempo esse esôfago pode fechar ou criar uma restrição grande de alimentação. Então, ou seja, só na hora que você fala do esôfago, você já está falando de nutrição correta, você está falando de controlar o sistema digestivo, então não é só uma doença da pele. E é muito importante a gente ter essa visão multissistêmica dessa doença, porque como ela não tem cura, o cuidado é paliativo e é diário, ele é todos os dias. O cuidado, ele é diário e é todos os dias. Agora, doutor, como é feito, o diagnóstico? A própria pessoa pode perceber ali alguns sinais, obviamente, pode sentir algo, e de que forma, é feito o diagnóstico? O diagnóstico, na maioria das vezes, até por uma questão estrutural de um país continental como o Brasil, que tem uma dispersão socioeconômica grande, o diagnóstico padrão, que a gente chama de padrão ouro, ele deve ser feito sempre com o que a gente chama de sequenciamento genético, diagnóstico molecular, exoma, que é a análise do seu DNA. Nesse exame, você consegue identificar. Por que é importante esse padrão ouro de diagnóstico? Porque a EB, a epidermólise bulhosa, que a partir de agora eu vou tratar como EB para facilitar, ela tem 4 tipos de classificação, dependendo da severidade, e ela tem aproximadamente 30 tipos, subtipos mapeados. Isso é importante saber porque, dependendo do grau de severidade que você tem, é necessário certos cuidados, é necessário atenção, é necessário pontos de vista para a vida toda, porque é uma doença genética, ela não tem cura, ela é para a vida toda. O diagnóstico clínico, ele é muito importante. Ao uma criança nascer, ao um recém-nascido nascer, é muito importante. E esses canais que a gente tem hoje aqui é fundamental, e eu vou te trazer uma informação que a gente é motivo de orgulho. Desde 2019 para cá, o volume de notificações que tem chegado para a Debra Brasil, do Brasil inteiro, aumentando muito. E isso facilita com que a gente consiga agir mais rapidamente
e criar condições de salvar essas pessoas ou de dar uma melhoria de qualidade de vida logo desde o nascimento. Coisas simples que a gente, às vezes, um médico, já não, que você não, às vezes, espera que a pessoa entenda daquela doença rara, porque senão não seria rara, mas, às vezes, é importante, às vezes, saber até o que não fazer mais do que o que fazer. Um exemplo simples, logo que se nasce uma criança, você colocar a criança numa incubadora. Incubadora é um ambiente quente, que deixa a criança úmida, deixa a criança quente ali naquele calor, e aquilo para a pele é péssimo. Então, você aumenta uma geração de bolhas já desde pequeno. Às vezes, uma criança, quando nasce, é necessário, às vezes, fazer um processo de intubar a criança. Então, a pessoa passa, sonda, sem o manejo correto, sem o cuidado, e vai gerar lesão. Então, é muito importante na EB analisar: esse procedimento que eu vou fazer vale a pena? É necessário? Às vezes, tem que ter o cuidado devido, e tudo tem a forma. Mas o mais importante, toda criança, toda pessoa que tem a epidermólise bolhosa, é uma doença rara? É. Mas ela precisa de acompanhamento médico normal. Ela gripe igual a gente. Então, na hora que você vai cuidar de uma pessoa, ela está espirrando, é uma gripe. Ah, mas e a doença rara? Isso é outra questão. Então, ela precisa de nutrição, ela precisa de hidratação, ela precisa de acompanhamento pediátrico básico. Muitas vezes, os profissionais de saúde, eles têm receio e tentam encaminhar para médicos especialistas. Mas na ponta, na cidade, é uma pessoa, é um paciente como outro qualquer. Isso é muito importante. Isso salva vidas logo no início, nos primeiros 20 dias, é um impacto muito importante. E oportunidades como essa do Congresso, a gente leva conhecimento. Esse é o papel da DEBRA. A DEBRA é uma instituição técnica científica que ela traz, enquanto a gente está orientando e buscando pesquisas, buscando cura, a gente tem que fazer uma outra coisa que é muito importante, que é cuidar da melhoria de qualidade de vida. E é todo dia. Eu sempre digo que o relógio biológico das pessoas com epidermólise bolhosa é diferente do nosso. Se você virar e falar assim, olha, eu não consegui fazer esse cuidado que eu tinha que fazer hoje, amanhã eu faço. Eu não tenho esse material disponível para eu fazer o meu cuidado. Ah, mas semana que vem eu vou tentar conseguir chegar. É diferente para a gente. Então, é um cuidado e uma atenção diária que é fundamental. Para finalizarmos, né, você que está chegando agora, estamos conversando com o Leandro Rossi, presidente da DEBRA Brasil, que é a Associação Nacional de Epidermólise Bolhosa. Tratamento da doença, né, Leandro? E também a medicina, ela tem proposto avanços no tratamento da doença, para finalizarmos? Hoje, disponível na medicina, você tem esses cuidados que a gente chama de cuidados paliativos. Mas nunca se teve na história da epidermólise bolhosa o volume tanto de pesquisas e avanços em busca da cura ou em busca de melhoria, como se tem hoje. E o cuidado com uma doença rara, a cura ou o tratamento, é um tratamento que a gente chama individualizado, que através da edição gênica, que é você modificar e corrigir o defeito genético que aquela pessoa tem, essa é a grande solução e esperança para nós em termos de busca de uma cura. E aí, a gente esteve aqui em Belo Horizonte com o cientista dos Estados Unidos, de Stanford, que desenvolveu a primeira terapia gênica que está sendo comercializada, chegou ao mercado. A gente participou muito, como sociedade, durante a Covid, da desenvolvimento de pesquisas, fase 1, fase 2, fase 3, para as vacinas, e é um caminho longo. Então, cerca de 15 anos de pesquisa, a gente conseguiu desenvolver a primeira terapia gênica. Qual que é o desafio agora? É a gente ter acesso a essa terapia gênica, tanto no Brasil, mas no mundo como um todo, porque não é uma terapia gênica fácil, não é uma terapia gênica barata, mas ela gera muita qualidade de vida. Qual é o preço? E eu digo, a gente tem que não é qual é o preço de uma vida, mas qual é o preço de uma pessoa sabendo que ela vai viver e ela não vai ter um carcinoma, ela não vai ter um câncer de pele, ela não vai ter as mãos atrofiadas por fibroses, que é o caso muito forte dessa doença, e ela vai ter uma qualidade de vida. Isso não tem preço. Então, hoje, a gente fala, olhando para trás, a expectativa de cura era muito maior, era muito mais difícil, mais longa, mas a hora que você olha para frente, a gente está com um avanço muito grande. Mas isso é um processo que é fundamental, que é a cura. Enquanto não tem a atenção, política pública correta, acesso um tratamento mensal, ele chega a custar 30 a 70 mil reais para as crianças através de curativos especiais. E a gente está num processo muito forte de construção das políticas públicas junto ao SUS, junto a todos os estados, as secretarias de saúde desses estados, para que as pessoas possam ter acesso. Acho que isso é uma grande conquista e um grande avanço. E Belo Horizonte, como você disse na abertura, se transformou na capital mundial da epidermólise bolhosa. Nós tivemos os principais cientistas aqui com a gente, envolvidos, e mais, que levam uma expectativa, uma esperança muito forte
da organização e condição de trabalho para que o Brasil entre nessa rota de pesquisas e que a gente consiga chegar o quanto antes. Mas é muito importante frisar, política pública é fundamental para que as pessoas possam ter acesso, para que as pessoas possam ter esse cuidado paliativo. Perfeito. Leandro Rossi, presidente da Debra Brasil, que é a Associação Nacional de Epidermólise Bulhosa, ele que nos trouxe informações sobre o que é a doença, de que forma é feito o diagnóstico, o tratamento, os avanços, né, da medicina e a cobrança realmente para que essas pessoas tenham aí uma qualidade de vida melhor. Leandro, um prazer, viu, falar com você. Obrigada pelos esclarecimentos, pela participação aqui no Jornal Band News Minas, edição de sábado. Excelente fim de semana para você e até a próxima.